Olá, neste vídeo eu vou te ensinar a criar uma tabela calendário de forma muito otimizada, de forma flexível e fácil de dar manutenção, fácil de escalar, ou seja, você pode adicionar novas colunas de datas, você pode reduzir essa quantidade de colunas de acordo com o seu projeto de maneira muito simples e muito prática. Uma vez construída a solução, é muito fácil de dar manutenção. E o mais interessante é que a gente vai construir essa tabela calendário com apenas uma etapa do Power Query. Ou seja, utilizando a linguagem M para criar para a gente quantas colunas a gente quiser com apenas uma etapa. Eu vou te mostrar aqui agora, antes de te mostrar a solução na prática, como fazer, vou te mostrar um exemplo do jeito menos otimizado, né? O jeito comum que a gente encontra por aí. Então, vamos, por exemplo, eu quero aqui adicionar coluna de ano, mês, semana, trimestre e assim por diante, baseado nessa data. Então, se você não utilizar a linguagem M e usar simplesmente aqui a interface do usuário, você até consegue, mas fica com várias etapas aqui. Eu vou só exemplificar para você ver. Então, vou aqui ó, adicionar coluna, data. Então, aqui eu quero adicionar o ano. Cria aqui mais uma coluna do ano. Agora eu quero adicionar o mês. Aí vem aqui na coluna data, mês. Isso aqui é o jeito não otimizado que eu estou te mostrando. Quero adicionar o... Aqui, adicionar a coluna. Quero adicionar aqui o trimestre. Trimestre do ano. E aqui vem só também o número do trimestre, né? Não mostra ali o texto, tri 1, tri 2. Aí teria que alterar algumas coisas aqui também. Enfim, eu estou te mostrando o jeito não otimizado de se fazer. Tá? Então agora a gente vai ver como fazer na prática criar essa solução aqui para que você tenha aí uma tabela calendário otimizada para utilizar nos seus projetos. Então vamos para a prática. Eu vou criar aqui uma do zero, outras fontes, consulta nula, e aqui a gente vai criar a nossa função. Tá? A ideia é criar exatamente uma função para que você consiga utilizar em qualquer projeto. Então vamos começar aqui, renomeando aqui as etapas. Então eu vou começar criando a etapa data inicial. Inicial. Vou colocar aqui sem nada por enquanto. E aqui agora data final. Por enquanto sem nada também. Então meu calendário sempre vai ter uma data final e uma data inicial e uma data final. E eu tenho aqui também a lista de datas. Ok? Agora a gente já pode aqui inicializar essas nossas variáveis que eu criei aqui, tá? Então aqui eu preciso colocar uma data. Só que eu não posso colocar uma data no formato aqui, colocar 1 de janeiro de 2025. Eu não posso inserir assim direto, o Power Query não entende. Eu tenho que colocar no formato específico. A anotação que eu devo usar é essa aqui, é uma função, na verdade, né? Tem que colocar o hashtag date. Então aí o Power Query entende que isso aqui é uma data. Aí no primeiro argumento dessa função aqui, você precisa informar o ano, 2020, vou colocar aqui 2025, ano, mês e dia. Então, 1º de janeiro de 2025. Então, assim o Power Query entende que isso aqui é uma data. Essa é a minha data inicial do calendário. E a data final vai ser aqui 12, que é o mês, 31. Então vai do dia 1º até o último dia do ano, 31 de 12 de 2025. Aí eu vou apagar isso aqui e tenho aqui já a minha data inicial e minha data final corretamente configurada. E agora eu vou gerar uma lista entre a data inicial e a data final. Eu preciso ter uma lista com essas datas para a gente conseguir usar aqui dentro da função. Então, dá para fazer de algumas formas. Dá para usar a função list.dates, dá para usar number.from. Eu vou usar a função aqui number.from porque eu considero que é mais prático, mais rápido para a gente chegar no resultado. Tá? Então, aqui, qual que é a ideia? Tem uma função chamada number.from. Ele converte qualquer coisa em número. Tá? Então eu vou converter essa data aqui inicial em um número. Tá? E eu vou colocar aqui 2 pontos
O que significa esses dois pontos? Sempre que eu coloco esses dois pontos aqui, quer dizer que eu quero criar um intervalo, eu quero criar uma lista, tá? Então, dois pontos, e eu vou colocar aqui number from, aí aqui agora a data final. Então, ele vai criar uma lista aqui da data inicial até a data final. Só que aqui, né, o Power Query não está entendendo ainda. Tacado no vermelho, quer dizer que ele não está entendendo o que é. Está aparecendo aqui com erro. O que está faltando? Está faltando esse operador aqui, o chaves. Eu tenho que colocar entre chaves, sempre que eu quiser criar uma lista. Então, porque aqui o que eu estou criando é uma lista de datas. Então, por isso que eu preciso colocar entre chaves. As chaves é o operador que é usado no Power Query para dizer que você quer criar uma lista, tá bom? E agora, só para a gente visualizar como que ficou, eu vou retornar aqui na etapa final, lista data, só para a gente visualizar. Tá? E olha só, a gente tem aqui as nossas datas, só que no formato de número. Tá? Então eu tenho aqui até o último dia do ano, só que no formato de número. Depois a gente precisa converter isso para datas, para que a gente consiga avançar aqui com a nossa função. Tá bom? Deixa eu aumentar aqui. Lista de datas, agora eu já tenho aqui a base, né? Tenho uma lista aqui e agora eu preciso começar a criar a minha tabela calendário sim, eu preciso de uma tabela. E a gente pode criar uma tabela diretamente no M, ou seja, aqui nesse editor, a gente pode criar uma tabela diretamente aqui. E tem várias funções de tabelas e a gente vai ver quais são essas funções aqui para a gente conseguir colocar as datas, né, todas as colunas que a gente quer e também os cabeçalhos das colunas. Né? E vamos começar a nossa tabela aqui com o cabeçalho. Então eu vou começar a criar essa estrutura aqui. Eu vou chamar de calend, digamos. Você pode usar o nome que você quiser. O ideal é que você não coloque caractere especial, espaço ou qualquer outra coisa que não seja caractere simples, digamos, né? Porque aí você tem que colocar entre aspas, tem que colocar hashtag na frente, e eu prefiro deixar mais assim, mais enxuto, fica menos poluído, tá? Então eu vou chamar de calend, cabecalho. Vai ser o cabeçalho aqui, tá? Igual. E aqui eu vou usar aqui uma função chamada type espaço table. O que é essa type table? Eu estou informando que é uma tabela. Tá? Só que aqui eu vou especificar quais são os cabeçalhos. Eu estou usando essa type table para especificar quais são os cabeçalhos. E aí, na verdade, aqui eu tenho que usar colchetes. Né? Abro o colchete aqui. E dentro dos colchetes, ou seja, dentro dos registros aqui, né? Eu preciso, quando você usa colchetes dentro do Power Query, você está criando um registro. Então aqui eu vou começar a criar as colunas que eu quero, ou seja, vai ter a data propriamente dito, vai ter o ano, vai ter o mês, vai ter o dia, vai ter a semana, você pode colocar o que você quiser aqui. Então vamos iniciar, quero aqui a data, e aqui eu preciso informar qual é o tipo desse dado, é date, né? Então aqui é date. A próxima coluna que eu quero, deixa eu colocar aqui para baixo, a próxima coluna que eu quero é ano. E qual é o tipo desse dado do ano? O ano não é, né, somente o ano 2025, por exemplo, não é um tipo date, é um tipo inteiro. Então eu vou colocar aqui int, pode ser 16, int 16 from. Tá? Quando você usa aqui o int 16, isso quer dizer que você pode escrever um número até 65.535, tá? Esse 16, 32, 64 é em relação ao range do valor que você pode escrever dentro desse tipo de dado, tá? Então o 16 suporta números até 65.000 alguma coisa. E como o ano aqui, né? A gente está em 2025, não está muito longe do limite de 65 mil alguma coisa, a gente pode usar o int 16. Poderia ser o 32, poderia ser o 64, não tem problema. Vou usar o 16, tá bom? E só para a gente ver como que está ficando, eu vou parar aqui no ano por enquanto. Depois a gente complementa com as outras colunas. Eu vou apagar aqui.
Então, vamos deixar somente essas duas colunas por enquanto. Isso aqui é apenas o meu cabeçalho, tá? Agora, ponto e vírgula, vou criar aqui uma nova etapa, onde eu vou colocar ali as minhas... Eu vou criar aqui uma estrutura para transformar cada data em meses, em anos, em trimestres e assim por diante, tá? Mas aqui, como a gente colocou só data e ano, por enquanto você vai ter só data e ano, mas depois a gente vai expandir. Então eu vou criar aqui uma nova etapa chamada Calend Registros, tá? E aqui eu vou começar a criar os meus registros. Para isso, a gente vai ter que usar uma outra função aqui de listas, tá? Porque aqui a gente está trabalhando com a lista, concorda? A gente tem uma lista de datas, então a gente precisa de uma função de lista para manipular, né, essa lista de datas. Então, para trabalhar com listas é sempre esse operador aqui, tá? Só que a função que a gente vai usar é a list transform, ou seja, essa função transforma uma lista em qualquer outra coisa que a gente queira, tá? List.transform, na verdade, é aqui, ó, list.transform, abre parênteses, tá? É o parênteses aqui. E na verdade, esse aqui vai depois, tá? Qual que é a lista que a gente quer transformar aqui? É a lista de datas, tá? Então, lista datas é a lista que a gente quer transformar. Ó, eu vou apagar isso aqui por enquanto para não confundir. List.transform é uma lista de datas. Aí, depois, ele pede as transformações que eu quero fazer. O que você quer fazer com essa lista, né? Qual é a transformação? Aí eu preciso usar aqui esse operador chamado it. Tá? O que é esse it? Uma abreviação de uma função. Aqui, para trabalhar com list.transform, você precisa usar uma função aqui como função de transformação. E o it é uma abreviação de uma função. Você pode entender o it como, né, tradução para o português seria cada. Então eu quero que para cada item daquela lista ele faça uma operação. Tá? Então it. It o quê? Aí agora eu preciso inicializar uma lista propriamente dito, porque eu quero que o resultado dessa função venha numa lista. Então, se eu quero que o resultado seja uma lista, eu tenho que colocar aqui os operadores de lista, que são as chaves. Tá? Deixa eu só dar uma quebra de linha aqui. It. Tá? O que eu quero? Eu quero a própria data. Né? Quando eu quero a própria data, eu simplesmente escrevo aqui o underscore. O underscore ele trabalha aqui em parceria, digamos, com o it. O que seria o underscore, o underline? Seria o item propriamente dito. O it fala cada um e o underscore é o item propriamente dito. Então você consegue manipular aqui cada item. Nesse caso eu não quero fazer nada, eu só quero trazer a data. Então eu simplesmente escrevi aqui o underscore. Só que para a próxima coluna eu quero transformar isso aqui, que é a data em si, né, em cada linha, eu quero transformar isso em ano. E tem uma função que converte a data em ano, que é date year. Date.year. Aí ele pede aqui qual que é a data. A data é dada pelo próprio underscore. Esse underscore ele sempre vai trazer a data e vai ser convertida para o ano. Tá? Aqui, por enquanto, não vai nada. Então, só para a gente testar e ver como está ficando, eu vou deixar aqui somente a data e o ano. Tá? Tá faltando alguma coisa aqui, tá com erro. Então, list.transform, né? Abre parênteses aqui. Tá faltando fechar parênteses, né, do list.transform, tá? E deixa eu só apagar esse excesso de espaço aqui e a gente pode testar, né? Aqui é o seguinte, né, eu tenho o cabeçalho e eu tenho os registros, só que eu preciso juntar essas duas partes para formar uma tabela. Aí eu vou usar uma outra função de tabela, vou chamar aqui o calendário, é o nome da minha variável, calendário, tá? Eu preciso colocar vírgula aqui para finalizar essa etapa, iniciar outra, calendário. E aqui eu vou escrever a minha tabela. Aqui, né, só recapitulando,
aqui no cabeçalho em si, Kalen de cabeçalho, eu crio os cabeçalhos da minha tabela, especificando o tipo, né? Poderia não especificar o tipo aqui também, daria para fazer, tá? Mas é sempre bom já especificar o tipo para não ter que ficar fazendo isso depois, tá? Então já coloca aqui o tipo. E nessa etapa aqui, Kalen de registros, eu estou usando uma função de lista que pega cada data e transforma em alguma outra coisa, né? Então aqui nesse primeiro item ele não está fazendo nada, simplesmente trouxe a data, porque eu quero que apareça na coluna data, a data do jeito que ela é mesmo. Só que na segunda coluna eu quero transformar essa data em ano, eu quero pegar o ano dessa data, tá bom? Então aqui é o cabeçalho e aqui é a etapa que transforma cada data no que eu quero. E agora eu vou juntar tudo isso aí numa tabela e aí eu vou usar essa função aqui chamada table, né? Ela cria uma tabela. O que essa função pede? Ela pede o cabeçalho e ela pede as linhas que vão formar essa tabela, que são aqui os registros, tá bom? Então aqui para o cabeçalho eu vou colocar Kalen de cabecalho, né? sem cedilha aqui. Até daria para colocar cedilha, mas de novo, né? Vai ter que colocar lá entre aspas e jogo da velha. Vamos ver como que ficou? Aí eu vou retornar aqui a etapa calendário. Vamos ver se vai dar certo assim? Vamos lá. Ó, não funcionou, deu um erro aqui, ó. Não conseguimos converter um valor do tipo function em type. Vamos dar uma olhada. Antes de verificar, deixa eu já renomear aqui o nome da minha consulta. Vou chamar FX calendário. Tá? Calendário. Agora vamos entender o que deu errado aqui. Então, ó, o erro tá aqui, ó. Nesse caso o erro tá aqui. Isso aqui, o int 16 from é uma função. O que eu quero é o índice 16 type. Então eu cometi esse pequeno equívoco aqui, tá? Porque daí ele tipa o dado ali no formato 16. O int 16, no caso. Agora vamos ver. E ainda temos um problema. Ó, temos as datas aqui, porém no formato inteiro, formato de número. A gente não converteu para data. E o ano aqui também se perdeu. Por quê? Vamos soltar lá, né, para a gente entender. Deixa eu voltar aqui. Então aqui a gente converteu, né, a data inicial, data final, no intervalo numérico, né? Só que para essa estrutura aqui funcionar, eu preciso passar uma data. Eu preciso passar no formato de data. Como fazer isso? Uma maneira simples é converter essa lista numérica em uma lista de datas, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar aqui, ó, de lista datas int de inteiro, tá? E agora eu vou criar aqui outra etapa que é a lista datas, né? Aí eu já nem preciso mudar mais aqui nada, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar de novo essa função aqui, que é muito versátil, list transform. Tá? List transform. O que eu quero transformar? Eu quero transformar essa lista em datas. Como que eu faço isso? Aí eu preciso colocar aqui aquele operador. Na verdade aqui não precisa, eu posso ser mais direto. Tá? Lista, data int. E aqui eu preciso de uma função que vai converter inteiro para datas, que é a date from. Date from. Tá? Então quando eu vou fazer simplesmente uma operação naquela lista, eu nem preciso usar essa estrutura aqui do it e do underscore. Tá? Eu posso simplesmente colocar a função aqui. Então aqui eu já converti aquela lista de números inteiros para uma lista de datas. Agora vamos ver se funcionou. E olha só, olha que legal. Aqui é a lista, a coluna de data e a coluna ano, tá? E agora a gente pode adicionar novas colunas, tá, né, dentro dessa função aqui. Aqui eu estou fazendo para você de forma bem didática, estou separando em etapas diferentes,
mas eventualmente você poderia colocar tudo isso dentro de uma etapa só, né? Eu estou fazendo assim para ficar mais didático, tá bom? E fica mais fácil também para você dar manutenção depois. Entender o que foi feito, passar para alguém, etc e tal. E aqui agora, meus amigos, você só precisa adicionar as novas colunas que você quer, sem precisar acrescentar mais nenhuma etapa propriamente dito, tá? Aqui, ano, que mais eu quero? Eu quero mês, nome, mês. Mês. É igual text, né? Janeiro, fevereiro, etc. Aqui eu quero também um mês, mês num. Eventualmente você precisa de ter o número do mês para classificar a sua tabela calendário, né, na ordem correta. E aqui vai ser, vou usar também o int type 16. E mais eu posso colocar aqui. Ó, vamos colocar aqui trimestre. O trimestre vai ser do tipo texto, porque a gente quer lá o tri 1, tri 2, etc. Tá, o tipo text. Tá? E a gente já pode aproveitar aqui e colocar o mês ano. Que vai ficar ali mês barra ano, mês ano. A gente pode colocar também dia, mês. Aí você pode ordenar em outra, né? Pode colocar aqui as colunas em outra ordem que você achar mais adequado, mas não vai mudar nada no funcionamento. Mês, dia, mês vai ser também do tipo text, vai ser um texto. Tá? Ok, então vamos. Aqui a gente já criou as novas colunas, né? Criamos os nomes, especificamos os tipos. Agora a gente vai criar aqui a função de transformação para cada coluna dessa. Tá? Então aqui deixa dar um espaço, ano, o próximo item aqui, a próxima coluna é nome, mês, então aqui vai ser date, month, date.month name, né? Aí aqui, quem de novo, o underscore. Aí o próximo item é o mês num, que é o índice do mês, o número do mês. Aí colocar aqui mês, date.month. Agora vamos colocar aqui o trimestre. Aí o trimestre vai ser assim, né? Eu preciso aqui colocar tri, concatenar, vou colocar aqui tri, já colocar o tracinho aqui concatenado com a função quarter date quarter of the year. Só que aqui é um valor numérico, né? E aqui é um texto. Então, para tornar compatível, né? Deixar texto com texto, porque eu só posso juntar texto com texto, eu tenho que converter o quarter aqui, né? O número para texto. Então, eu vou colocar aqui text from. Aqui no final, fecha parênteses. E agora mês, ano. Esse aqui é bem interessante. Então, aqui eu vou colocar date to text. É uma maneira mais enxuta de se fazer. Dá para fazer de alguma forma. Date to text. Aqui vem um underscore novamente. E agora eu quero aqui fazer direto. Eu quero que venha nesse formato aqui. Eu quero que seja o mês abreviado, né? Jan, Fev, March, ABR e assim por diante. O mês abreviado e o ano. Tem que ser exatamente, né, com essa notação, tá? M maiúsculo e o Y minúsculo. Então aqui eu já tenho o mês e o ano, tá?
Poderia colocar aqui um traço também, tá? Não tem problema não. Aí ele entende. Só aqui as letras que tem que ser com essa anotação mesmo. E o próximo item aqui é o dia mês. Aí eu vou usar também isso aqui, né? Só vou alterar ali a formatação. E aqui vai ser DD, que era o dia, o número, e aqui M, que vai ser o mês abreviado também. E aqui nós finalizamos, olha só, data e tal, tem aqui a data, ano, nome do mês, o número do mês, trimestre, mês, ano, e aqui o dia, mês. Se você precisar de novas colunas, é só adicionar um embaixo do outro aqui, né? Aí precisa só adicionar aqui no cabeçalho e depois adicionar aqui na lista de transformações, tá? E aqui tá pronto. A gente não precisa criar mais uma etapa, tá? E aqui agora eu vou fechar. E olha só, olha que legal. Já vem tudo no jeito. Data, ano e tudo tipado, olha só, né? Não precisa tipar novamente, já vem tudo tipado. Tá? E aqui eu só quebrei, né, em algumas etapas para ficar mais fácil, para você conseguir manipular mais facilmente. Agora a gente pode transformar isso aqui numa função, né? Como assim? Aqui eu coloquei uma data fixa, né? Você poderia vir aqui e mudar manualmente também, para começando em 2023, por exemplo. Aí deixa eu voltar aqui. Ele começa em 2023. Então você poderia inserir aqui manualmente. Mas tem uma outra forma interessante, né, para você transformar isso aqui numa função, como essa função aqui em cima. Então eu vou aqui editar. E para transformar isso aqui numa função, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que colocar aqui, ó, data. Vou chamar aqui, ó. Só para diferenciar, vou colocar aqui a data inicial. Colocar underscore na frente. As date. E data final as date. As date. Ou seja, é uma função que recebe dois parâmetros, dois argumentos do tipo data inicial e data final. E aqui agora eu preciso colocar esse símbolo aqui para informar que isso é uma função, tá? É só para o Power Query entender que isso aqui é uma função, que eu estou escrevendo uma função. E aqui, em vez de ter a data fixa, né, eu vou colocar aqui o parâmetro data inicial, né, ou as variáveis, melhor dizendo, data inicial e data final. E concluído. Aí vai aparecer assim. Aí agora você tem toda a flexibilidade, né? Então aqui eu quero começar aqui o meu calendário no dia 1/1 de 2020. E vai até 31/12 de 2026, por exemplo. É só inserir as datas aqui e invocar. Tá bom? Aí você já vai ter aqui todo o calendário completo. Tá? Então, essa explicação aí de como construir uma tabela calendário de maneira muito otimizada, de maneira muito flexível. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido as etapas. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente vai te responder o mais breve possível. Eu vou deixar também na descrição o link para você baixar essa planilha para que você possa exercitar, até mesmo copiar aqui o que a gente fez e comparar aí com o que você colocou em prática, tá bom? Abraço e até o próximo vídeo.